Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Ora bem, no vídeo de hoje eu vou-vos mostrar aqui duas formas que vocês têm de automatizar o controlo ou o funcionamento do vosso SwitchBot Roller Shade, ok? Se bem se recordam, há algum tempo atrás eu lancei um vídeo com o Store inteligente da SwitchBot, alguns aí em cima há de estar a passar o link para esse vídeo. Obviamente que o Roller Shade pode ser configurado das mais diversas formas, podem controlá-lo manualmente através da aplicação. Ele tem um comando físico que podem ligar diretamente ao Roller Shade, podem criar cenários, podem criar agendamentos, tudo isso. E obviamente que a ideia é automatizar o mais possível a nossa Smart Home, ok? No entanto, dependendo das rotinas de cada um e do dia a dia de cada um, pode nem sempre ser aplicável termos uma programação mais fixa para que o blackout, o store, abra uma determinada hora, feche uma determinada hora, etc. Nesse sentido, obviamente que existem diversos acessórios da SwitchBot que vocês podem usar para automatizar o vosso Roller Shade, entre eles aqui o comando manual, o SwitchBot Remote, ok? E o SwitchBot Motion, o sensor de movimento da SwitchBot. Ambos estes acessórios eu já os mostrei há algum tempo aqui no canal, alguns também devem estar aí a passar os vídeos, ou o vídeo onde eu falei sobre eles. Portanto, em relação a eles especificamente não há muito a dizer, o foco deste vídeo vai ser mesmo eu mostrar-vos como é que vocês conseguem automatizar o vosso Roller Shade, o vosso Blackout, em conjunto aqui com estes dois acessórios. Claro que existem outros, nomeadamente o sensor de porta da SwitchBot, que também podem usar para esta finalidade, ok? Resumidamente, já estão a perceber o que é que eu vos vou mostrar. Vou-vos mostrar como é que vocês conseguem abrir e fechar o Store, o vosso Blackout Roller Shade com o SwitchBot Remote e como é que vocês podem fazer isso também usando o sensor de movimento. E neste caso, com o sensor de movimento, podem fazê-lo de duas maneiras, ou melhor, usando duas informações, não só o movimento, como também a luminosidade, que no caso de um blackout pode também ser uma boa forma de automatizar. Portanto, sem mais demoras, vão passar a ver já o ecrã do meu telefone e eu vou-vos mostrar já como é que vocês podem configurar tudo na aplicação e depois mostro-vos ali o funcionamento junto do blackout. Ora bem, vamos começar então aqui pelo SwitchBot Remote, ok? Ele tem, obviamente, duas teclas e vocês podem associar uma ação a cada uma das teclas, ok? No caso deste comando, não conseguem fazer duplo clique ou pressionar longo. É só um toque numa tecla, um toque na outra, portanto conseguem ter aqui duas ações neste comando. Não quer dizer que o comando fique exclusivo para o blackout, ok? Eu vou-vos mostrar aqui, obviamente, como é que vocês configuram o comando para que pressionando um botão ele abra e pressionando o outro botão ele feche, mas vamos supor que vocês querem aproveitar apenas metade e querem usar o comando apenas para fechar, por exemplo. O outro botão fica livre, podem controlar, obviamente, outro equipamento da SwitchBot que tenham na vossa Smart Home. Para isso, obviamente, vamos usar aqui o comando. Tal como eu referi, eu já falei sobre estes equipamentos, já vos mostrei como é que eles se adicionam, mas eles são equipamentos Bluetooth, portanto, para os adicionarem é só irem ali acima ao botão de mais, ok? E terem o Bluetooth do vosso telefone ligado. O telefone vai encontrar o equipamento, é só selecionarem, pressionarem o botão indicado na aplicação e ficam com os acessórios adicionados na aplicação da SwitchBot. Neste caso, eu tenho aqui já Blackout Remote, ok? Porque na realidade eu já uso este botão para controlar o Roller Shade, ok? Ele está aqui colocado no meu escritório e de vez em quando estou a trabalhar, costumo ter o Blackout aberto, mas por alguma razão está muito sol, claridade, etc. Às vezes preciso de fechar e tenho este botão junto a mim na minha secretária. Basta-me carregar num botão e o blackout começa a fechar, ok? Entram então no remote, portanto entram no botão, neste caso eu chamei-lhe blackout remote, e reparem que agora tem aqui duas opções para configurarem cada uma das teclas, cada um dos botões. Vamos entrar, por exemplo, no primeiro, na tecla, no botão que é côncavo. Temos logo aqui acesso aos equipamentos que eu tenho na minha aplicação SwitchBot e que são compatíveis com o controlo através do comando. Reparem que temos ali o blackout do escritório e neste caso eu quero que este botão feche o blackout, ok? Então eu vou colocar aqui a ação em fully closed, ok? Faço gravar e ele está agora a ligar ao botão
e a gravar a operação. Para fazerem esta programação, têm que ter o acessório junto do vosso telefone, porque o telefone comunica diretamente por Bluetooth para que a configuração seja feita. O mesmo para o outro botão. Vamos ao blackout do escritório e neste caso eu quero que ele esteja aberto. Portanto, quero que quando carregue neste botão ele comece a abrir. Em ambas as situações, se eu carregar no botão de abrir ou no botão de fechar e enquanto o blackout está em movimento, se eu pressionar o mesmo botão, ele vai parar. E desta forma temos o nosso SwitchBot Remote configurado. Eu vou-vos mostrar já a configuração do SwitchBot Motion. Vocês podem colocar este sensor à entrada de uma divisão e quando o sensor detecta movimento, o blackout abre, ok? Além disso, podem obviamente restringir esta ação a um determinado período do dia e a determinados dias. E desta forma podem restringir à hora em que, por exemplo, entram no vosso escritório para trabalhar ou numa divisão qualquer para trabalhar durante a semana, ok? E dessa forma, apenas durante aquele período, se este sensor detectar movimento, então o blackout vai abrir, ok? Obviamente que isto são tudo ideias de utilização, são tudo dicas que vocês depois podem também alterar e adaptar para a vossa realidade. Vamos então criar aqui o cenário, a automação com o sensor de movimento. Entramos no sensor de movimento e reparem que temos ali uma indicação de Automation. Ao entrarmos em Automation temos duas opções, Local Linkage ou Automation. Aquilo que eu recomendo que vocês façam, se este sensor estiver no alcance Bluetooth do Roller Shade, do Blackout, é usarem o Local Linkage. Desta forma, quando o sensor detecta movimento, ele vai enviar a comunicação diretamente por Bluetooth para o Blackout, ok? Com Automation, vocês precisam de ter um hub da SwitchBot e esta automação vai ser executada por intermédio do hub, ok? Isto obviamente depende do cenário que vocês tenham, se têm hub, se não têm. Como sabem, alguns dos equipamentos da SwitchBot, ou a maioria, funcionam por Bluetooth e se quiserem ter um controle adicional, um controle até fora de casa, etc., para receberem notificações, para efetuarem ações, têm que ter um hub que vai então receber esses acessórios por Bluetooth e esse hub sim está ligado à vossa rede Wi-Fi. Alguns em cima também falei sobre o Hub 2 da SwitchBot. Portanto, isto fica obviamente ao vosso critério. Eu vou-vos dar aqui o exemplo da configuração local, mas a criação de Automation é tal e qual da mesma forma. A única diferença é a mesma forma como a instrução é enviada. Fazemos então aqui Local Linkage, ok? Fazemos Add Automation e agora é uma questão de se qualquer coisa, então acontece qualquer coisa. Neste caso, o se é se este sensor detectar movimento ou a questão da luminosidade. Já vamos ver. Se, neste caso, podemos detectar movimento ou se não for detectado movimento durante X tempo, até ao máximo de, salvo erro, 30 minutos, exatamente, então acontece a ação. Depois, como este sensor de movimento também tem sensor de luminosidade, vocês podem usar as duas opções. Se a luminosidade ambiente ficou mais elevada ou se a luminosidade baixou, vocês podem também usar isso como um trigger, como algo para despoletar a ação. Isto pode-vos dar jeito porque vocês podem ter o sensor colocado, por exemplo, junto de uma janela, virado para fora, e mal este sensor começa a detectar a luminosidade a aumentar, portanto, vamos supor quando fica de dia, vocês podem abrir o blackout, significando que o dia nasceu, o sol nasceu e o blackout abre. Ou o oposto, quando detecta muita luminosidade, para cortar o sol para a divisão, por exemplo, podem dizer que querem que o blackout feche, ok? E o mesmo para quando a luminosidade é reduzida. Isto obviamente são tudo opções que vocês podem usar. Até podem combinar as opções. Podem dizer que quando o movimento é detectado e quando a luminosidade é aumentada ou diminuída, portanto, podem combinar as opções sem problema. Neste caso, eu vou deixar apenas a condição de quando ele detecta movimento, fazemos gravar. Então, o que é que acontece? Como estão aí a ver, ele dá-vos um alerta que eu vos estava a referir, que o controle local só funciona se os dois dispositivos estiverem no alcance Bluetooth um do outro, ok? E reparem que eu tenho aqui 3 dispositivos da SwitchBot com os quais eu consigo criar uma automação com este sensor, um deles sendo o Blackout. Entramos aqui no Blackout e eu quero que, por exemplo, quando ele detecta movimento,
vá abrir. Neste caso já estava ali fully open, mas vamos fazer novamente. Ali o Motion Mode tem a ver com o modo de abertura do Blackout. O Blackout pode ser aberto no modo normal, onde abre ligeiramente mais rápido, mas consome um bocadinho mais de bateria e faz um bocadinho mais de barulho, nada de grave, mas também tem o modo Quiet Drift, onde o store abre um bocadinho mais lento, mas isto permite poupar um bocadinho de bateria e faz ligeiramente menos barulho. É como preferirem. Fazem gravar e agora temos aqui aquela questão que eu vos estava a dizer do período em que isto acontece. Podem definir em que dias é que querem que isto aconteça, ok? A aplicação estava-me a alertar que eu tenho que deixar pelo menos um dia, como é óbvio, e depois podemos pôr todo o dia, portanto, sempre que ele detecta movimento, seja a que horas for, vai despoltar a ação, ou então apenas em determinado período temporal, para vocês dizerem que só naqueles 3 minutos, 4 minutos, 10 minutos, meia hora, é que esta automação está ativa. Fora esse horário, mesmo que ele detecte movimento, não vai despoltar a ação. Neste caso eu vou deixar sempre válido para efeitos de teste. E agora, é só fazer ali o save. Eu vou tentar guardá-lo aqui no bolso, a ver se ele não detecta movimento, e vamos fazer então o save, ok? Aí está. Portanto, se o sensor detecta movimento, então o Roller Shade vai a 0%, portanto vai fechar, ok? E está feito. A nível das configurações na aplicação não há mais nada a fazer. Estão gravadas as automações quer no comando, quer no sensor de movimento. Portanto, o que há a fazer agora é eu mostrar-vos que isto está tudo a funcionar ali junto do Roller Shade. Ora bem, temos aqui então o Roller Shade. Para verem todo o processo de instalação e todas as características, passem no vídeo que eu referi no início. Temos aqui então o SwitchBot Remote. Ele neste momento está na posição de completamente aberto. Eu vou carregar aqui no botão e, como podem ver, de imediato ele começou a fechar. Tal como eu vos referi. Agora podem deixar ir até ao fim e ele vai para o curso que tem programado. Vai percorrer o curso que tem programado, ou se pressionarem a mesma tecla, ele para, ok? E agora, carregando na outra tecla, ele começa a abrir. E da mesma forma, se carregar na mesma tecla, ele vai parar, ok? E agora, carregando novamente, vou deixá-lo abrir e vão ver que ele vai abrir até ao fim de curso. E aí está o Roller Shade, abriu totalmente usando aqui então o controlo do comando. Agora, se bem se recordam, eu guardei aqui o sensor de movimento no bolso da minha camisola. Assim que eu tirar do bolso, ele vai detectar movimento e vão ver que o Roller Shade vai começar a fechar, pois foi essa a automação que eu configurei. Vamos então testar isso mesmo. Vou retirar o sensor do bolso e vamos ver se, mal ele detectar movimento, o Roller Shade vai então começar a fechar, ok? Vamos a isso? Ok. Tenho aqui o sensor e aí está. Detectou o movimento e o Roller Shade começou a fechar. Ele agora vai fechar até ao fim. Podem configurar para que ele feche apenas até determinada posição. Se usarem não a parte local, como eu vos mostrei, mas usarem a parte de automation, como vai correr na aplicação, na cloud da SwitchBot, tem outras opções adicionais que podem fazer, podem combinar mais condições, podem combinar mais ações, ok? A parte de automations dá-vos uma maior flexibilidade nestas configurações. No entanto, se a configuração for simples, podem usar a opção local, é como preferirem, ok? E desta forma fica então ilustrado aqui como é que vocês conseguem automatizar o Roller Shade da SwitchBot, referindo que, obviamente, também podem usar outros acessórios da SwitchBot, como por exemplo o sensor de porta, para que quando a porta abre ou fecha, o Roller Shade abre também ou fecha, consoante a vossa preferência. Ficamos por aqui hoje, espero que tenham gostado, espero como sempre que vos ajude a tornar as vossas smart homes sempre mais smart. Se gostaram já sabem, deixem o vosso like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal e ativem as notificações. Obrigado e até ao próximo vídeo.